Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você mais uma vez me prestigiar com a tua presença, com a tua audiência. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre essa questão de depressão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o assunto está ficando muito sério. A gente às vezes ouve alguma coisa sobre isso, mas só mais daquelas pessoas famosas ou de alguém perto da gente. Mas o fato é que muitas dessas mortes nem ficamos sabendo. Esse é o assunto que hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bora pro vídeo. Nos encontrarmos em uma situação difícil não é assim tão raro. Essas situações, elas chegam para nós de uma forma. E talvez, por não sabermos encarar essas situações, nos propusemos ou nos propomos a encará-las de uma maneira, talvez que para nós seja insolucionável, ou seja, não, que sem solução. E então começamos a perceber que esse fato está começando a nos incomodar por dentro, por ver tantas coisas que estão acontecendo por aí. Venho aqui, neste vídeo, trazer um pouco vamos dizer, atenção para esse assunto. O assunto que tem levado muitas pessoas a ficarem preocupadas. Porque sabemos de algumas pessoas aí muito famosas, né, que por serem famosas chegam até nós a notícia de que tiraram a própria vida. E essa é uma questão antiga, não é de agora que isso acontece. Hoje em dia, muito mais porque as pessoas estão cada vez mais se relacionando. E essa relação, muitas vezes, é áspera, é bruta. E esse jogo, por ser brutal, mexe com a mente das pessoas. A internet, ela tem um poder incrível, tanto para ajudar como para atrapalhar as pessoas. O mais importante é que a internet, ela tem que ser livre para que você possa entender aquilo que o outro está passando. Eu quero trazer hoje para você a história de Saul. Por que Saul se matou? Saul era um homem depressivo, mas ele colheu isso por causa de suas atitudes. Fazendo aquilo que Deus não queria que fizesse, Saul tomou a antipatia de Deus. Deus então disse que não queria mais Saul como rei. Deus então destituiu Saul do seu posto. Mas nós sabemos que isso aconteceu por causa da desobediência de Saul. A palavra de Deus nos conta que Saul então, por ser um homem desobediente, por ser um homem que vivia fazendo aquilo que queria fazer sem a autorização de Deus. Certa feita, Deus disse para Samuel: olha, Samuel, eu não quero mais que você fique pedindo por Saul, porque eu rejeitei Saul como rei, eu não quero mais Saul como rei. Mas Samuel tinha muita pena de Saul, era muito amigo de Saul. Mas a verdade é que a vida desse homem, ela foi jogada fora por causa de suas atitudes. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus nos diz que isso tudo começou, essa depressão forte de Saul começou quando ele começou a ter inveja de Davi. Como aquela música, né? Eles começaram a cantar aquela música: Saul venceu milhares, mas Davi milhares de milhares. Em vários textos da palavra de Deus, ali no livro de 1 Samuel, nós vemos a história de Saul sendo contada de uma maneira forte. Saul, por causa desta simples música, começou a perseguir Davi, ao ponto de querer matar Davi. Nós também sabemos que Saul não conseguiu matar Davi, mas Davi teve a chance de matar Saul em uma caverna e não fez. Nós sabemos que essa questão levou ele a entrar em depressão. A palavra de Deus nos conta que Saul recebeu de Deus, da parte de Deus, um espírito maligno. Podemos perceber que esse espírito que estava com Saul, ele era um espírito do mal. E esse espírito atormentava Saul. E a palavra nos conta que para que ele se sentisse aliviado daquilo, Davi tocava ali harpas para ele. Tocava algum instrumento musical e então ele se aliviava daquela tormenta. Eu quero que me ater aqui neste ponto. Eu quero que você entenda. Saul
afastado de Deus espiritualmente falando, recebe de Deus uma tormenta. O homem que vive afastado de Deus recebe uma tormenta. Você talvez que esteja aí passando por dificuldades, não conseguindo encontrar um lugar para você aqui nesse mundo, dentro de você, não conseguindo encarar os seus problemas, talvez você esteja fazendo uma coisa que Deus não aprova. E isso tem levado você a viver assim. Você não consegue mais conviver neste mundo, porque não consegue se encontrar. Você está perdido, mas eis que Jesus quer que você se encontre. Eu digo isso para você hoje porque é assim que eu vivo a minha vida. Me livrando das coisas ruins que aparecem, eu me apego cada vez mais a Deus. Diferente de Saul. Saul, ele se autoproclamou rei e achando que por ser rei poderia agir do jeito que queria. Todos nós, debaixo do sol, temos e devemos a Deus todo o nosso meio e modo de agir. Eu, como um homem de Deus, tenho que falar para você aquilo que me livra da depressão. Eu tenho que chegar para você e dizer, olha, eu não tenho depressão porque Deus não deixa que eu tenha. Deus também deu a nós vários profissionais que podem nos ajudar com conselhos bons. Talvez você não tenha aí entendido a mensagem ainda do Evangelho, talvez você não tenha se convertido ainda, talvez até mesmo tenha se convertido, mas ainda não conseguiu se livrar dessa tormenta, a mesma tormenta que para mim aqui está servindo de base, aquele espírito mau que da parte do Senhor chegou em Saul. Eu tenho certeza que se Saul não tivesse afastado de Deus daquela maneira, desobedecido a Deus daquela maneira, jamais Deus autorizaria aquele mal entrar nele. Mas ele resolveu viver uma vida longe de Deus. Ele resolveu resolver os seus problemas do seu jeito. A depressão entrou nele quando ele percebeu que existia um homem na face da terra melhor do que ele. Ele não conseguia aceitar que o que Davi fez foi muito superior a tudo que ele pudesse fazer. Muitas vezes tem situações em nossas vidas que temos que aceitar. Não aceitar uma derrota, mas aceitar que se não mudarmos, seremos sim derrotados. A maior derrota da vida de um homem é ficar longe de Deus, longe dos seus preceitos, longe daquilo que Deus ordena. Porque pior do que sofrer qualquer tipo de coisa nesse mundo é receber de Deus autorização para tal. Olha, se é triste um homem morrer de depressão, como vemos aí muitos morrerem, mais triste ainda é um homem morrer com a permissão de Deus por esse aspecto. Eu quero convidar você que está agora me ouvindo, talvez você esteja num caminho onde está pensando até mesmo em fazer uma bobagem. Eu quero te dizer que Deus tem como te dar o alívio, usar pessoas para te dar o alívio. Ali naquele específico momento, Deus usava um instrumento e usava Davi como aquele que dirigia a parte instrumental para aliviar a dor que Saul estava sentindo. Mesmo assim, depois disso, Saul ainda insistia em persegui-lo, em querer matar Davi. Nós sabemos, no decorrer da história, no fim da vida de Saul, que ele se suicidou. Um homem de Deus, ele jamais tira a própria vida, porque ele sabe quem o colocou aqui e que a autoridade dele em te manter vivo é também um significado de respeito à autoridade de Deus. Deus não nos dá autoridade para nos matarmos, nem matar o nosso próximo. Mas eu quero dizer para você, seja quem for e o lugar que for, Deus pode mudar a história, Deus pode transformar você. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero trazer você aqui para mostrar que muito mais do que queremos fazer ou fazemos, Deus pode fazer por nós. Não deixe que as lutas diárias afaste você do Criador. Talvez você esteja tão longe dele que não consegue enxergá-lo. Isso eu posso colocar para você como um espírito maligno que Deus autorizou e mandou para
que Saul tivesse ali a presença dele dentro dele. Esse espírito, você pode aí, né, figuradamente dizer, talvez você tenha a permissão de Deus para continuar vivendo a vida longe dele, com a descrença dele, simplesmente porque você é uma pessoa que não valoriza o que Deus tem para você. O que faz eu ser diferente de você é o simples fato de eu acreditar em Deus. Porque quem acredita em Deus obedece. Eu poderia dizer aqui, quem acredita de verdade, é porque não há necessidade de dizer verdade aqui, seria uma redundância. Porque quem acredita é de verdade. Porque se você não acredita, não existe crença. Eu quero dizer para você, neste momento, que Deus ama você, que Deus chama você, que Deus quer você como você é. E aqui, quando você chegar a Ele, Ele vai transformar você. O poder transformador do Evangelho vai fazer com que você transfira esse peso que você tem dentro de você para Deus. E então, Deus começará a carregar sobre Ele os seus problemas, dando a você entendimento, capacidade de encarar momentos que talvez sejam quase de sucumbir à sua vida. Talvez você não queira mais viver nesse mundo, mas eu posso dizer para você que se você continuar pensando assim, uma hora o inimigo vai trabalhar em você. Porque a desobediência a Deus pode fazer com que Deus deixe você à sorte do inimigo, como fez com Saul. Seja obediente a Deus. Comece a entender o que Deus é na sua vida para que você possa realmente começar a obedecer a Deus, não por imposição. Pois bem, espero que você reflita sobre o que eu disse até aqui e que você possa procurar a Deus de uma maneira que você viva aquilo que Deus diz em sua palavra, pois só assim você poderá ter dentro do seu coração o desejo de continuar fazendo aquilo que Deus quer, porque você vai sentir na sua convivência, em tudo o que Deus fala, aquilo que Deus realmente quer de você e o que você representa nessa sociedade que muitas vezes ofusca a luz de Deus em nossas vidas. Não fique desse jeito, fugindo de Deus, porque Deus não é nenhum bandido para que você fuja dele, muito pelo contrário. Deus é tudo de mais positivo e real que possa acontecer na sua vida. Essa é a mais pura palavra que eu posso dizer para você nesse momento, porque eu sei que as coisas são difíceis. Há momentos quase impossíveis de se suportar, mas ao lado de Deus tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Não deixe de buscar a Deus, de buscar os seus ensinamentos, de procurar entender que nós somos pessoas carentes de Deus o tempo todo. E assim, eu tenho certeza que você vai ser um homem vencedor, porque nós sabemos aquilo que Deus é, e eu posso te garantir, porque eu sei que em minha vida tenho participado daquilo que Deus fala e assim colhido frutos. Pois você só vai saber se realmente dá frutos uma planta se você plantar essa planta e cultivar ela, para que ela cresça com bastante vigor e os seus frutos floresçam ao longo da vida. É assim que é o Evangelho. Quem não planta o Evangelho, quem não cultiva o Evangelho, não vai colher os frutos dele. Por isso eu te digo, eu sei o que eu estou falando, porque eu vivo isso. Deus tem feito isso em minha vida, Deus tem poupado a minha vida. Que Deus assim nos abençoe e que você possa pensar firmemente em tudo o que eu falei até aqui. Que Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.